Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas aqui a mais um podcast que o Senhor nos permite gravar para vocês. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus neste podcast, pois o Senhor me permitiu me recuperar do Covid, né? Eu tive Covid esse mês e por isso que eu não gravei semana passada, estava me recuperando ainda. Mas eu gostaria de agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder ministrar para vocês hoje e ter minha voz de volta. A minha garganta ficou bem machucada, mas eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Hoje nós vamos estar estudando o livro A Missão da Maternidade, de Sally Clarkson. E nós estamos estudando a seção O Coração de Mãe para Seu Deus. E o capítulo hoje é o capítulo 6, sobre sendo uma mãe professora. Vocês sabem que não é novidade nenhuma, né? O fato de que eu sou professora dos meus filhos. Deus tem me chamado para o Ministério do Lar de forma integral, onde eu programo e aplico as atividades para os meus filhos aprenderem as disciplinas curriculares que normalmente no Brasil as crianças aprendem na escola. Então aqui Deus tem me chamado para isso e a gente tem feito do lar o nosso ministério. E os nossos filhos estão crescendo neste ambiente. Sally, ela também ensinou seus filhos em casa. E nesse capítulo ela aborda sobre o que nós devemos estar ensinando aos nossos filhos. Não apenas na parte curricular, mas principalmente na parte bíblica. Ela começa falando que nós devemos ensinar os nossos filhos a pensar biblicamente. Significa pensar sobre Jesus e como Jesus. Então, esse deve ser um foco da nossa maternidade. Tem que ser apresentar a pessoa de Jesus aos nossos filhos. Eles devem aprender também a pensar com suas próprias mentes para que saibam discernir entre o que é verdadeiro e falso. À medida que a gente vai mostrando para eles o que é o cristianismo verdadeiro e a gente vai vivendo isso, eles vão conseguir distinguir o que é hipocrisia, o que é falsa doutrina, porque eles vão estar alicerçados na verdade. Devemos ensinar a verdade bíblica de como viver a vida cristã e ser parte dela, como viver na humildade de Cristo e suas prioridades, a comunhão dos cristãos e ministérios. Esta questão das prioridades, gente, é muito importante. A nossa família, nós passamos por os últimos 3 anos bem difíceis, né? Desde que o Covid aí veio, eu já vinha com dificuldade de congregar por causa da minha fibromialgia, manhãs para mim são muito difíceis. E nós nos propomos tentar ir para a igreja. A gente ia para o culto especial, que era para pessoas com imunidade baixa. Era todo de máscara no início. E daí a gente tentava ir pelo menos 2 vezes ao mês e a gente fazia grupos no lar, né? De uma família específica que a gente congregou com eles nessa época de Covid. Ainda mais intensamente. Então a gente ia para casa deles e a gente ia para o culto, alternava, né? Ia um domingo no culto, um domingo na casa deles. Depois as crianças começaram a fazer o clube bíblico nas quartas-feiras e a gente o culto de oração. E a gente optou pelas quartas ao invés dos domingos, porque os grupos eram bem menores na igreja e a gente assim estaria correndo menos risco de pegar Covid. E graças a Deus, Deus nos providenciou, né? Deus proveu que nós não pegássemos Covid até agora. Né, esse mês de fevereiro, março foi quando a gente pegou. Então, Deus nos trouxe em segurança do ano para o ano, todo 2020, 2021, e só agora em 2022 é que a gente pegou. Graças a Deus já vacinados, então Deus, eu vejo Deus nos abençoando por nós estarmos priorizando Ele. Porque nós não estávamos indo nos domingos para não estar realmente num grupo grande, já que aqui a requisição de máscaras não era da forma como nós nos sentimos seguros. Então a gente ia nas quartas, e assim foi. E nas semanas que não tem culto na quarta, a gente vai no domingo. Agora, né, depois que a gente já teve, depois que a gente já está vacinado,
E aqui, graças a Deus, os números já estão bem pequenos, então a gente já pôde retomar o culto nos domingos. Mas essa coisa das crianças crescerem, vendo os pais priorizando a palavra de Deus e a congregação dos irmãos é muito importante. É muito importante. Os filhos veem que mesmo nas dificuldades, como a gente teve, né, por conta do Covid, a gente estava tentando sempre estar em comunhão. Mesmo que seja com uma família só específica, cristã, ou com outros cristãos, mesmo não dentro do templo, como a gente teve alguns cultos campais. Mas é importante as crianças crescerem, gente, vendo essa comunhão e vendo também o ministério. Aqui em casa, o meu esposo, ele é provedor para o nosso ministério do lar e para o cafezinho da tarde, né? Nesse sentido que ele provém eu não precisar trabalhar e meu trabalho é estudar para ensinar os meus filhos e vocês. E por um tempo eu já ensinei na igreja, meu esposo também já ensinou na igreja algumas vezes, mas a gente tem essa convicção do nosso chamado para o ministério familiar. Esse tem sido o chamado de Deus para a nossa vida. O desejo da gente precisar equipar nas escrituras e saber usá-las por si mesma. A gente equipar as crianças a usar as escrituras. Aqui em casa a gente faz o culto no lar de 2 a 3 vezes na semana, onde a gente está seguindo, né, a sequência bíblica das histórias bíblicas, e a gente tem o ensino de um hino a cada 2 meses. Então as crianças aprendem 6 hinos ao todo ao ano, onde o mesmo hino é aprendido em português e inglês. E Deus tem nos abençoado, onde muito da doutrina que as crianças estão aprendendo, elas estão aprendendo por nós, pela família, pelo lar. Nós não designamos a igreja como a principal fonte de ensino dos nossos filhos. Nós vemos que o lar é a principal fonte. As crianças estão na igreja uma vez por semana, talvez 1 hora e meia. Quer dizer, todo o restante do tempo, elas estão sendo discipuladas em casa, através dos nossos testemunhos e do ensino da palavra de Deus, né? Sally Clarkson. Ela fala que a Bíblia é o tesouro mais precioso que podemos deixar para nossos filhos. Tornar-se-ão, né, familiar com as escrituras, aprenderão a aplicar em suas vidas e aprofundar-se no estudo e ensino da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela tem que ser um meio de comunhão familiar, mas ela tem que ser algo comum, algo do dia a dia das crianças, não apenas um evento especial. Nós devemos ensinar os nossos filhos a tratarem os outros como desejamos ser tratados, que é isso que a Bíblia ensina, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Devemos ensinar que colheremos de acordo com o que plantarmos. Devemos ensinar que a vida cristã é um relacionamento com o Pai e não uma lista do que fazer e o que não fazer. Gente, isso é muito importante. Nós devemos correr desse legalismo cristão no lar. Os nossos filhos têm que compreender que cristianismo, gente, é um relacionamento. Deus, ele é uma pessoa, em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito, cada um agindo de forma especial neste relacionamento. E nós temos deveres, temos prazeres e somos abençoados por Deus, porque Deus, ele abençoa os seus, né? Ele está nos protegendo, ele está nos guiando. Ele é Pai, ele é Abba. Então a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Ensinaremos também que somos nova criatura em Cristo. A sabedoria, ela vem em viver e crescer com maturidade e experiência. Então, à medida que a criança vai vendo o testemunho dos pais, né, que estão ali tentando viver de acordo com o que Deus quer, eles vão aprendendo a ter maturidade em suas próprias escolhas e na experiência deles. A nossa vida, gente, é um livro para que os nossos filhos leiam sobre proximidade com o Pai, sobre confiança e sobre respeito. Então, o nosso dever de ensinar os nossos filhos, ele vem
na parte prática, de realmente a gente ter um plano de ação, de ensino das crianças, da palavra de Deus. A gente vai estar ali olhando as escrituras e a gente vai estar abordando, e a leitura, Charlotte Mason, ela fala assim, que é importante a gente ler a Bíblia para as crianças, para que através do próprio Espírito Santo ele possa estar iluminando o aprendizado delas. Então não é apenas ler sobre a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia para as crianças. Então, e outra coisa, ler e memorizar. Filipenses 4:8, ele fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Provérbios 29:25 diz o seguinte: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Amém. Sally também aborda Romanos 8. Em todos os versículos de Romanos 8, eu quero frisar principalmente Romanos 8, versículo 32, que diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda boa obra, gente, vem através da palavra de Deus. E vem através do próprio Deus, da capacitação que o próprio Deus vai dar. Vamos lá, ela dá também alguns conselhos práticos, né, Karina? Beleza, tenho que ensinar os meus filhos em casa, vou estar, Deus vai estar me capacitando para isso, mas como? Qual dicas você pode me dar para que eu possa fazer isso? Primeiro, crie sua biblioteca de áudio, vídeos, livros de ensino cristão no lar. Você vai encontrar, gente, muito material gratuito online. Se você procurar, você vai encontrar. Mas também você precisa investir nessa área da sua casa. Uma boa Bíblia com uma linguagem mais clara ali para as crianças, como a Nova Versão Internacional, ou a Bíblia na linguagem de hoje, alguma versão mais clara, né, mais simples, é muito boa para as crianças. Aqui em casa a gente usa a Bíblia Viva para os meninos. E vídeos, áudios, é muito importante você estar ali separando uma renda, se você tiver como, mesmo que for R$10 por mês, em 6 meses você vai ter R$60, você vai poder adquirir um material que talvez você possa usar por um ano, entendeu? Então, assim, tenta buscar esses materiais. Mas você pode fazer coisas sem você gastar também. Você pode memorizar as escrituras em família. Você pode escrever essas escrituras num caderninho, simples mesmo, e ter o seu filho memorizar em família durante o culto no lar. Alguns das referências que nós temos memorizado aqui na minha casa. Esse ano a gente está memorizando os 10 mandamentos, Salmo 23 e a oração do Pai Nosso. Depois vamos estar fazendo as bem-aventuranças, o Salmo 139 e Romanos 8. São algumas referências base da nossa fé, que é muito importante a criança ter essa base bíblica. O Salmo 1 também é muito legal para ensinar as crianças. E tem outras referências também que você pode estar ali, o plano da salvação, são outras referências que você pode utilizar, que vai estar edificando o teu lar. Filipenses também, quando ele fala, né, em Filipenses 4:8, no que é que nós devemos pensar, o que é puro, o que é de boa fama, correto, amável. Então, essas referências, gente, elas são muito importantes para a vida cristã. E a Sally, ela nos encoraja a estar memorizando em família. Esse tem sido um projeto, né, que a gente tem feito aqui em casa e que tem sido uma bênção, os meninos estarem memorizando.
Nós conseguimos memorizar Salmo 23 esse ano em inglês e os 10 mandamentos em português e em inglês, e agora a gente está fazendo a oração do Pai Nosso em português. Então, Deus tem nos abençoado a conseguir, né, nos esforçar para que constantemente estejamos, né, aprendendo da palavra de Deus. Outros materiais que você pode encontrar, eu sei que a APEC tem muitos materiais cristãos de evangelização e de ensino infantil, mas se você for em uma casa, uma livraria cristã, né? Eu tenho 2 livrarias que eu tenho uma parceria com o ministério, tem a Livraria Conteúdo na região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, e tenho a Livraria Gospel Oficial, que eles são de Mossoró, e as 2 livrarias têm muito material infantil muito bom que você pode adquirir para o ensino. Eu sei que a APEC tem uma Bíblia também, que é a Bíblia da APEC, que tem muito material de ensino para famílias, né, o Ministério Infantil. Você pode também perguntar à sua igreja, talvez a sua igreja tenha uma biblioteca, talvez tenha materiais. Você pode pedir auxílio também a algum missionário e poderem estar te ajudando aí nessa parte de discipulado infantil no lar. Muitas vezes algumas igrejas têm o OANSE, né? A minha igreja tem um clube bíblico, onde as crianças memorizam versículos, e você pode utilizar isso também como base de ter esse tempo fazendo esse estudo em família de outro grupo específico, né? Como o ANSI ou alguma coisa assim. Daí vamos à nossa oração. Paizinho, perdão pela minha falta de fé, que eu possa confiar no teu poder na criação dos meus filhos. Ó Senhor, me capacita através do teu Espírito Santo, que eu confie em sua poderosa mão. Ensina-me a dedicação ao lar. Ensina-me a amar meus filhos e meu esposo. Que eles lembrem do meu constante esforço e me chamem de bem-aventurada. Que meu legado seja o amor e carinho que vem de ti. Com amor, em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Eu desejo, gente, uma semana abençoada para vocês. Que o Senhor esteja te encorajando, né, como mãe, no seu ministério de ensino do lar. Que a palavra de Deus não seja negligenciada nos lares das famílias cristãs ao redor do mundo. E que as crianças cresçam vendo testemunhos reais de cristãos que não precisam em si ser perfeitos, né? Nós estamos em aperfeiçoamento, mas eles precisam estar em aperfeiçoamento e santidade em Cristo. Então, que as crianças possam ver em nós o esforço genuíno de agradar a Deus, tá bom? Um beijo e muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.